A reta final da fase de grupos da Copa do Mundo tem imposto desafios significativos aos participantes de bolões esportivos. A complexidade na previsão dos resultados deve-se principalmente à postura das seleções que já garantiram a classificação antecipada. Muitas dessas equipes optam por poupar jogadores titulares, gerando resultados inesperados, como as recentes derrotas dos Estados Unidos para a Turquia e da Alemanha para o Equador. O fenômeno de escolha de adversários tornou-se um fator determinante no contexto do torneio. Em muitos casos, as seleções analisam o chaveamento das fases seguintes para definir se é estrategicamente vantajoso vencer, empatar ou até mesmo evitar a vitória, visando um cruzamento teoricamente mais acessível nas etapas de mata-mata. Esse comportamento pragmático, embora comum em diversas culturas esportivas internacionais, frequentemente entra em conflito com a tradição do futebol brasileiro, que historicamente valoriza a máxima de que quem quer ser campeão não escolhe adversário. Um exemplo histórico que ainda reverbera é o caso da Copa de 1982, envolvendo Áustria, Alemanha e Argélia. Na ocasião, o empate entre Áustria e Alemanha foi amplamente interpretado como um resultado proposital para eliminar a seleção argelina. Esse histórico adiciona uma camada de tensão ao confronto entre Áustria e Argélia nesta edição da Copa, onde a possibilidade de um novo acordo de conveniência entre as partes levanta debates sobre a integridade e a estratégia no esporte. A análise de especialistas aponta que a atual estrutura da Copa, que permite a classificação de vários terceiros colocados, incentiva esse tipo de cálculo tático. O cenário exige que os apostadores considerem não apenas a qualidade técnica das equipes, mas também as motivações ocultas e as decisões dos treinadores em relação à gestão de elenco sob condições adversas, como o calor excessivo, que também influencia a rotatividade dos atletas em campo. Diante da imprevisibilidade dos resultados recentes, a estratégia de muitos participantes de bolões tem sido revista. A tendência de apostar em favoritos tem dado lugar a uma abordagem mais arriscada, com palpites focados em zebras e empates estratégicos, especialmente em jogos onde o resultado de igualdade beneficia ambas as seleções envolvidas. A dificuldade em manter a liderança nos rankings de apostas reflete, portanto, a mudança de paradigma em uma competição onde a gestão de energia e a leitura do chaveamento tornaram-se tão cruciais quanto o desempenho técnico dentro das quatro linhas. Agora que a gente se aprofundou nos detalhes desse cenário caótico e fascinante que tomou conta desta Copa do Mundo, eu preciso parar para analisar o que está acontecendo aqui. Quando olhamos para a figura dos treinadores que hoje, em 2025, estão sendo colocados sob essa pressão de escolher ou não o seu destino, é impossível não voltar os olhos para a trajetória de nomes como Julian Nagelsmann, o técnico da Alemanha, ou até para o contexto em que seleções como a dos Estados Unidos, sob o comando de Maurício Pochettino, têm se encontrado. Falar de Nagelsmann é falar de uma precocidade que chocou o mundo. Nascido na Baviera, ele não teve aquela carreira tradicional de jogador que todos esperavam. Uma lesão no joelho interrompeu seus sonhos precocemente, o que o forçou a migrar para a área técnica antes mesmo dos 30 anos. Ele passou pelo Hoffenheim, pelo RB Leipzig e pelo Bayern de Munique, sempre carregando esse selo de técnico moderno, analítico que vive de dados e métricas. É um homem que estuda o futebol como se fosse um jogo de xadrez de alta performance, onde cada movimento, cada substituição e cada descanso de titular é friamente calculado. E é justamente aqui que a nossa notícia ganha um peso maior. O que o torcedor vê como uma falta de entrega ou uma escolha de adversário, o Nagelsmann de 2025 vê como uma gestão inteligente de recursos físicos e mentais. Olhando para o outro lado, temos o Maurício Pochettino, um estrategista que já rodou o mundo, do Espanhol ao Tottenham, passando pelo PSG e pelo Chelsea. O argentino é um entusiasta do futebol de pressão, de alta intensidade, mas que também entende como poucos a política interna de um clube ou de uma seleção. Ele sempre foi um técnico que buscou o equilíbrio entre o romantismo do jogo e o pragmatismo necessário para levantar taças. Quando vemos os Estados Unidos tropeçarem de forma inesperada, como aconteceu contra a Turquia, a gente não pode simplesmente dizer que foi incompetência. Existe por trás dessa cortina uma arquitetura de torneio. Eles sabem que se chegarem nas oitavas de final exaustos pelo calor intenso, a chance de serem eliminados por um time mais fresco é enorme. É uma estratégia de sobrevivência, algo que o Pochettino, com toda a sua bagagem europeia, conhece muito bem. Ele viveu o auge e a queda em competições onde o chaveamento definia o sucesso mais do que a qualidade do elenco em si. Isso tudo me faz lembrar profundamente de como a cultura do futebol tem mudado.
Nós brasileiros crescemos ouvindo aquela máxima de que quem quer ser campeão não escolhe adversário. É uma frase bonita, histórica, que remete ao talento puro, aquela ideia de que a camisa pesa e que a gente joga para ganhar, não importa quem esteja do outro lado. Mas, sendo sincero com vocês, essa é uma visão que está cada vez mais distante da realidade do futebol globalizado de 2025. Hoje, o futebol se tornou uma operação logística. O caso de 1982 que a notícia trouxe à tona, o famigerado pacto entre Áustria e Alemanha, foi o momento em que a inocência do futebol morreu. Ali as seleções entenderam que o regulamento não é apenas um guia de regras, é uma ferramenta de manipulação de resultados. O fato de estarmos revivendo esse debate agora, com a Áustria novamente no centro da polêmica, mostra que a história é cíclica e que, apesar de toda a tecnologia e dos VARs, o caráter humano e o interesse próprio continuam sendo os maiores protagonistas. Na minha visão, o que estamos testemunhando nesta Copa é um choque de gerações e de filosofias. De um lado, a tradição, o orgulho de defender o pavilhão e buscar a vitória em todas as partidas, algo que ainda ressoa muito forte na alma do torcedor brasileiro. Do outro, a frieza dos estrategistas modernos, que tratam o futebol como uma ciência de gestão. Eu particularmente acho que essa abordagem, embora justificada pelos números e pela fisiologia, retira um pouco da magia do esporte. Quando a gente vê uma seleção que já está classificada entrar em campo desinteressada, apenas para cumprir tabela ou pior, para manipular o resultado, o espectador se sente traído. O futebol, antes de ser negócio, é espetáculo. E quando o espetáculo é sacrificado em nome de um chaveamento mais favorável, a gente perde um pouco da conexão emocional que torna esse esporte o maior do mundo. Além disso, é curioso notar como os apostadores estão sendo forçados a mudar. Quem entra no bolão hoje não pode mais ser apenas um fã de futebol, precisa ser um analista de risco. A pessoa que aposta hoje precisa saber que a Alemanha, por exemplo, pode não estar perdendo para o Equador por falta de qualidade, mas sim por uma decisão técnica de poupar pernas para o mata-mata. Esse novo normal das apostas esportivas, onde o resultado esperado é a exceção e não a regra, mostra que a imprevisibilidade foi institucionalizada. Não é mais apenas a bola que não entra, é o banco que não quer que ela entre. Isso mostra que a televisão brasileira e a cobertura esportiva de uma forma geral também precisam se adaptar. Não dá mais para fazer uma análise baseada apenas no desempenho técnico dos últimos 5 jogos. É preciso investigar o contexto das seleções, o estado físico dos jogadores, a temperatura ambiente e principalmente a conveniência de cada resultado. Estamos vivendo uma era em que o conhecimento dos bastidores vale tanto quanto o conhecimento tático. E honestamente eu acho que esse cenário é um desafio para todos nós. Por um lado, enriquece a análise e torna tudo mais complexo e instigante. Por outro, nos afasta daquela paixão ingênua de ver o time entrar em campo apenas para dar o seu melhor. De qualquer forma, é fascinante observar como a história se repete, como os fantasmas de 82 ainda rondam os gramados de 2025 e como o futebol, mesmo com tantas mudanças, continua sendo um espelho das nossas próprias escolhas humanas, a coragem de enfrentar o desafio ou a cautela de buscar o caminho mais fácil, mesmo que isso custe a nossa integridade diante do público. É uma linha tênue, e é exatamente por isso que a gente continua aqui, acompanhando cada minuto dessa Copa, tentando entender o que é real e o que é apenas estratégia. O que nos resta é ver se, no fim das contas, essa cautela toda dos treinadores vai realmente resultar em troféus ou se o destino vai cobrar o preço por essa falta de ousadia. A resposta, como sempre, a gente só vai ter na final, mas até lá, preparem-se, porque o que vem pela frente promete ser ainda mais imprevisível.